Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, irmãos? O motivo de felicidade. Nós estamos na casa do Senhor mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Irmãos, eu vou estar continuando aqui, quando nós estaremos, Romanos, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Romanos tem 16 capítulos e 433 versículos. É uma carta escrita por Paulo a Coríntios no ano 58 a 60 depois de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 1, a partir do verso 8. Primeiramente eu dou graça ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu Espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente eu faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que na qual um tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver vós para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejam confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido pedido para também ter entre vós algum culto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorante, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Só para aqui, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero pedir para as crianças aí atrás, ainda fazer menos barulho em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós temos aqui então Paulo falando no capítulo 1 que nós lemos na semana retrasada. Paulo destacou ele como servo. Paulo falou que era servo, falou que foi que era separado para apostolado e separado para o Evangelho de Deus. Paulo falou que é servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Aí agora no verso 8, a continuação, Paulo começa assim, primeiro eu dou graças ao meu Deus. Veja, irmãos, que o Paulo ele vai colocar todas as coisas em primeiro. Ele começa falando assim, primeiro eu dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo. Então veja que Paulo ele dá graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Por quê? Para nós, irmãos, dar graças a Deus é só por meio de Cristo, né? Porque Cristo é o intercessor entre Deus aos homens, como está lá em Timóteo, capítulo 2, no verso 4, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e não há outro mediador. Então, se nós queremos dar graça a Deus, queremos dar glória a Deus, é tudo por meio de Jesus. Porque não tem como a gente chegar direto ao Pai sem passar pelo Filho. Porque o Filho, ele é o quê? Ele é a ponte entre Deus, né? Ele é o que? É o elo. Jesus é o elo que faz ligação entre os homens e Deus, irmãos. Então não tem como a gente falar assim, eu quero Deus, mas se não quer o Filho, não tem como. Porque primeiro nós temos que nos achegar a Cristo. Quando nós nos achegamos a Cristo, aí sim Cristo nos leva ao Pai. Porque é tudo por meio dele. Ele é o intercessor, é ele que faz essa ponte de ligação entre Deus e os homens. E Paulo está falando que primeiramente ele dá graça ao meu Deus. Veja que Paulo fala ao meu Deus. Paulo chama para o lado pessoal. Paulo chama para o lado da comunhão. Ele fala assim, ao meu Deus, eu dou graça por meio de Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então Paulo começa agradecendo a Deus por meio de Jesus Cristo, e Paulo fala o seguinte, a fé de vocês é conhecida, é anunciada em todo o mundo. Paulo está falando que a fé
de Roma ali, ela é conhecida em todo o mundo. A pergunta é, uma igreja, ela é conhecida por N motivos, ela é conhecida por várias coisas. Ou ela é conhecida pelo bom caráter, pela boa conduta que ela tem, né? Ou também uma igreja, ela pode ser conhecida por sua má conduta, né? Pelos escândalos que dá. Então, a igreja tem dois motivos de ser conhecida, como eu falei: ou uma igreja de nome, renomada, por ensinar uma palavra boa e fiel, ou uma igreja que tem uma má conduta, né? Uma má conduta. Mas Paulo está falando o seguinte, que a igreja de Roma, ela é conhecida em todo o mundo pela fé deles, pela fé dos romanos. A pergunta é, irmãos, e nós, né? Por que nós nós seremos conhecidos por qual razão, por qual motivo? Quando olha para a gente, quando olha para nós como cristãos, como é que nós estamos sendo conhecidos aí fora? Será que nós estamos sendo conhecidos como cristãos, né? Como seguidor de Jesus, como discípulo de Jesus? Porque é dessa maneira que o povo aí fora, que o mundo aí fora, vai enxergar cada um de nós, se nós somos realmente cristãos. E eu gostaria, né, que nós fôssemos conhecidos assim, né, pela nossa fé, pelo aquilo que nós estamos fazendo para Cristo. Que nós não venhamos ser perto do tropeço, que nós não venhamos ser conhecidos por algum escândalo, não, mas que nós venhamos ser conhecidos pela nossa fé, por nós sermos cristãos, por nós sermos seguidores de Jesus. Paulo está falando que a igreja de Roma é conhecida pela fé, né, pela sua fé. Aí no verso 9 ele fala assim, porque o Deus a quem eu sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho me é testemunha. Paulo fala que porque Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Paulo, irmãos, ele serve a Deus em espírito. Porque, como eu sempre falei, as coisas de Deus, ela é feita no espírito. Porque João 4,24 fala que Deus é espírito. Se Deus é espírito, tudo que nós temos que fazer para Deus é só por meio do Espírito. No meio da matéria, nós conseguimos fazer a obra aqui, né? A obra para Deus. Deus nos usa para fazer a obra aqui, uma obra para homens, mas a obra de Deus nós somente conseguimos fazer no Espírito. Paulo está falando que o Deus a quem eu sirvo no meu Espírito. Irmãos, nós temos que servir a Deus também no nosso Espírito, né? Buscar a Deus em nosso Espírito. Como o salmista fala, que ele é pobre de espírito, então que nós também possamos nos achar pobres de espírito. Sabe por quê? Porque quando nós nos sentimos pobres de espírito, nunca você vai estar saciado de Deus. Você vai sempre falar assim: olha, eu preciso de Deus, eu tenho que buscar Deus, eu quero que Deus me enche, eu quero que Deus chegue em mim e transborda dentro de mim. Então que nós possamos a cada dia buscar a Deus, para que sejamos cheios mesmo do Espírito de Deus, como Paulo está falando. Paulo fala, porque a Deus é quem eu sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho. Então veja bem, irmãos, Paulo está falando que ele serve a Deus em espírito no Evangelho, fazendo a vontade do Senhor, fazendo aquilo para quem ele foi chamado. Então ele falou, ele é servo, chamado para ser apóstolo, né, e chamado para o Evangelho de Deus. Então Paulo está falando o seguinte, irmãos, que ele serve a Deus em espírito no Evangelho de quem? Do seu Filho, de Jesus Cristo, que me é testemunho de como incessantemente eu faço menção de vós. Veja, irmãos, Paulo fala o seguinte: eu sirvo a Deus no meu Espírito, eu faço menção a Deus no meu Espírito, e o Deus que eu sirvo me é testemunho que incessantemente eu faço menção de vós, pedindo sempre nas minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de ter convosco. Então Paulo está falando o seguinte: eu oro por vocês, todos os dias eu oro por vocês. E Paulo, irmãos, para demonstrar a veracidade, para demonstrar que é verdade aquilo que ele está falando, ele vai tomar Deus como testemunha. Ele vai falar: a Deus, a quem eu sirvo, o meu Espírito me é testemunha que eu faço incessantemente, não uma vez, não, ele fala incessantemente, eu faço menção de vós, todos os dias, irmão. Não é só hoje, não é só amanhã, não é só semana que vem, todos os dias, todos os dias eu faço oração por vós, por vocês que estão em Roma. E como eu falei, para demonstrar a sinceridade
necessidade que é verdade. Tudo que Paulo está falando, ele vai tomar Deus como testemunha. Uma coisa é eu chegar e falar para você, todo dia eu oro por você. Aí você vai falar, será que é verdade mesmo? Né? Você vai duvidar, irmão. Nós duvidamos. Né? Se passar que eu oro por você, tudo bem. Você pode trabalhar um dia, 2 dias. Mas Paulo, para mostrar que é verdade, tudo que ele está falando, ele fala assim, e o Deus é que eu sigo, me é testemunha. Ele é testemunho, Paulo está falando, ele é testemunho que todos os dias, incessantemente, eu faço menção de vós nas minhas orações, pedindo sempre, verso 10, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça a boa ocasião de ter convosco. O desejo de Paulo, irmãos, era ir lá visitar Roma, era ir pregar para os romanos, mas Paulo estava preso. Então, essa carta de Paulo aos romanos, Paulo está escrevendo para enviar para Roma. Por quê? Paulo estava preso. Como eu falei anteriormente, Paulo, ele não fundou a igreja de Roma. Por quê? Paulo, ele tinha um desejo de ir lá na igreja de Roma, pregar o evangelho. E quando Paulo escreveu essa carta, Paulo está pregando o evangelho que ele cria aqui na carta aos romanos. Porque todas as cartas que Paulo escreveu para corrigir algum problema das igrejas. Então Paulo, ele chegou lá na igreja de Corinto, em Gálatas, em Éfeso, lá em Colossenses, e ele fundou uma igreja. E quando ele fundou essa igreja lá ele pregou o evangelho. Então agora Paulo precisa pregar o evangelho para mandar para lá. Paulo só escreve essas cartas para corrigir algum problema que estava tendo naquelas igrejas. Mas na igreja de Roma, Paulo não tinha ido. Então Paulo precisava pregar o evangelho. E aqui na carta aos Romanos, Paulo está pregando o evangelho que ele cria, está enviando para Roma. Ele continua falando o seguinte, no verso de número 11, verso número 10, então eu desejo que tenha boa ocasião de estar convosco. Por quê? Porque o desejo dele era ir lá visitar Roma, o desejo dele era pregar o evangelho, pessoalmente lá em Roma, mas enquanto ele não foi, ele enviou essa carta, verso 11, fala assim, porque eu desejo ver-vos para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Paulo está falando, porque eu desejo ver vocês e comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Paulo está dizendo o seguinte, eu vou ir visitar vocês, por quê? Porque assim vocês me consolam e eu consolo vocês. Assim nós compartilhamos ambos dos dons espirituais. Eu tenho dom, vocês têm dom, então vocês edificam a minha fé e eu edifico a fé de vocês. Paulo está falando isso. Verso 12, ele diz assim, isto é, para que juntamente conosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Então Paulo está falando assim, eu vou ir, que a fé mútua, veja, irmãos, Paulo está falando o seguinte, que o consolo vem quando nós nos reunimos aqui na casa do Senhor. A sua fé, a minha fé, a nossa fé mútua, ela fortifica a nossa vida, ela fortifica nossos corações. Assim nós crescemos na presença do Senhor. Por quê? Por meio da comunhão. Paulo queria ir lá em Roma visitar os irmãos. Paulo queria compartilhar os dons espirituais que ele recebeu. E Paulo queria também fazer o quê? Ter algum fruto entre os romanos, porque ele já tinha fruto entre os gentios. Mas ele falou assim, eu quero ver vocês aí, eu quero ir visitar vocês, porque que Deus possa me proporcionar a oportunidade de eu ir ver vocês, para que nós possamos compartilhar dessa mesma fé. A fé mútua, irmãos, mútua. Veja bem, é muita gente, não é eu sozinho, não é você sozinho, não, é mais gente. Então não tem como a gente falar que é cristão, e andar sozinho, e ser sozinho. Não, cristão, nós temos que compartilhar a nossa fé mútua, porque é um encorajando o outro. Quando um está fraco, o outro fortalece. Quando o outro está forte, o outro está fraco, e ambos fortalecendo uns aos outros, não é isso? Então devemos viver nessa comunhão. Verso 13, ele fala assim, não quero poder, irmãos, que ignorei, porque muitas vezes eu propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Paulo está falando, não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes eu propus ter com vocês, eu queria ter com vocês, mas até agora eu tenho sido impedido. Aí, irmãos, a gente não sabe o que é esse impedimento que Paulo está falando. Pode ser um impedimento, uma oposição do inimigo de Satanás.
Satanás, pode ser algumas debilidades, algumas fraquezas que Paulo tinha, pode ser também a mão de Deus, né? Porque não era tempo ainda, porque Deus é soberano, ele sabe de tudo, irmãos. Então Paulo está reconhecendo que há algum tempo, quando Deus proporcionar a alegria, Deus vai proporcionar a alegria. Mas enquanto isso não aconteça, Paulo está falando o seguinte: olha, Deus sabe todas as coisas, eu confio em Deus. Então pode ser, né, várias coisas. Aí Paulo continua assim: ó, para também ter em vós algum fruto, como também eu tenho entre os gentios. Então o desejo de Paulo era ir para Roma, para construir, para adquirir fruto. Veja que Paulo, ele conta fruto. Paulo está falando assim: só que eu quero ter vocês, porque eu já tenho fruto entre os gentios, mas eu também quero ter fruto entre vocês. Aí de Roma, nós, irmãos, como servos do Senhor, também temos que pregar o Evangelho. Por quê? Para ganhar fruto. E o fruto na obra de Deus conta, irmãos. É fruto para o reino de Deus, conta muito. Então nós não devemos ficar acomodados. Não, nós temos que sair, pregar o Evangelho, a resgatar as almas que estão precisando. Porque Paulo tinha o desejo de ir lá em Roma pregar. Paulo queria ter fruto. Como eu falei, os frutos na obra de Deus conta muito. Por quê? Se nós não tivermos fruto, irmãos, né, a nossa obra vai ser o quê? Vai ser uma obra, mas apenas a nossa necessidade que nós queremos fazer. Por quê? Quando nós fazemos para Deus, quando somos servos do Senhor, somos chamados, Paulo fala, eu sou servo do Senhor, então nós não vamos fazer a nossa vontade, nós vamos fazer a vontade do nosso Senhor. E a vontade do nosso Senhor é que cada um de nós dê fruto, e fruto digno de arrependimento, como diz a palavra do Senhor. Então nós possamos batalhar nessa obra, nós possamos caminhar junto nessa obra. Para quê? Para que nós venhamos dar fruto, porque o fruto do reino de Deus conta. No verso 14, Paulo diz assim: ó, eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorante. Então veja, Paulo diz assim: ó, eu sou devedor. Irmãos, Paulo, ele se sente devedor. Por que ele se sente devedor? Porque foi confiado a ele o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, assim como foi confiado a mim, assim como foi confiado a você esse Evangelho. Então Paulo está falando o seguinte: eu sou devedor. E tem duas maneiras, irmãos, para sermos devedor. Ou quando você pega algo emprestado a alguém, você fica devendo a essa pessoa, ou quando alguém te confia algo para você entregar a outra pessoa. Quando você não entrega algo que foi confiado a você para entregar a outra pessoa, você é devedor. Então Paulo foi confiado aí no Evangelho da Graça, o Evangelho das boas novas de salvação. Então Paulo falou assim: olha, eu me sinto devedor, tanto a grego, tanto a bárbaro, tanto a sábio, tanto a ignorante, eu me sinto devedor. Isso que Paulo está falando. Eu pergunto, irmãos, será que nós nos sentimos devedor também? Será que nós nos sentimos devedor? Porque se nós nos sentimos devedor, irmãos, nós vamos viver a nossa vida sem fazer o propósito de Deus, sem fazer aquilo para aquilo que nós fomos chamados. Quando você não se sente devedor, então Paulo está falando o seguinte: olha, eu me sinto devedor, tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorante. Paulo está falando o seguinte: olha, eu me sinto devedor. Não é só, Paulo fala só, eu não vou pegar só passado, só você inteligente. Não, eu sou devedor também aos nerds, né? Aos ignorantes, aos bárbaros. Então Paulo não faz distinção, porque o Evangelho ele é universal, ele é para todo mundo. Ele não é só passado, não. Ele não é só para ignorante, não. Para ignorante, não. O Evangelho de Deus ele é universal. Ele é para toda criatura. É para todos. E o verso 15 ele fala assim: ó, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Paulo, ele tinha o desejo de ir para Roma, pregar o Evangelho, levar as boas novas de salvação. Como eu falei, ele sentia-se devedor de pregar o Evangelho. Irmãos, nós também temos que nos sentir devedor. Sabe por quê? Outra hora nós estávamos na sarjeta, outra hora nós estávamos sem Deus. Aí Deus nos alcançou. Hoje somos filhos, e como os filhos de Deus, nós também temos o dever de nos sentir devedor de pregar essa palavra, devedor de anunciar as boas novas da salvação. Porque se nós sentimos devedor, irmãos, né, nós vamos ser constrangidos. Como o próprio Paulo diz, que o amor de Cristo nos constrange. Ao que? A fazer a vontade do nosso Senhor. Porque se o amor de Cristo não te constrange, né, aí você vai achar que você não deve nada. Você vai achar que nós devemos apenas vir para a casa do Senhor, sentar na cadeira, ouvir a palavra.
Mas não, o Tiago fala, você tem que ouvir, mas também temos que ser praticando. Temos que ter dentro do nosso coração, no sentido que eu sou devedor. Foi-me confiado as boas novas da salvação. Foi-me confiado a pregar a palavra do Senhor. Então que nós possamos nos sentirmos devedor. Em tudo, irmãos. Devedor a Deus, né? Devedor ao nosso próximo. Como eu sempre falei, se nós não nos sentimos devedor, nós não vamos fazer nada, né? Então que nós possamos fazer aquilo para aquilo que nós somos chamados. Fomos chamados para servo, separado, né, para apóstolo, Paulo fala, e chamado para o Evangelho. Então cada um de nós temos um chamado para o Evangelho. Cada um de nós temos um chamado para a obra missionária. Cada um de nós somos missionários. Então que nós possamos aproveitar o nosso chamado, fazer a vontade do Senhor, como Paulo, né, destaca bem, que é devedor. Então que nós possamos, os irmãos possam ficar nessa palavra no seu coração. Se sinta devedor do Evangelho, se sinta devedor de pregar a graça, se sinta devedor de pregar o amor de Cristo para as pessoas que estão aí fora. Uma vez que nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós também possamos passar essa certeza para o povo que está aí fora, para aqueles que estão necessitados de Cristo. Amém, meus irmãos? Nós Senhor agradeço essa minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.